Hoje nós vamos abordar Hebreus 8 e Hebreus 9, né? Então Hebreus 8, ele vai mostrar que a velha aliança, o Velho Testamento, era um símbolo transitório da nova aliança, que é uma aliança superior à velha aliança. Então vamos fazer aquela pergunta inicial: para quem ele escreveu essa carta? Para os hebreus, para os judeus que nasceram debaixo da lei, que viviam debaixo do Velho Testamento. Agora Jesus Cristo vem e Deus levanta esse escritor para escrever uma carta para esses judeus, para ajudá-los a sair da velha aliança e entrar na nova aliança. Então ele vai mostrar, resumindo, que Cristo substituiu tudo aquilo que era do Velho Testamento. Cristo substituiu o sacrifício do Velho Testamento, ele foi o último sacrifício. Cristo substituiu os sacerdotes do Velho Testamento, ele é o verdadeiro sacerdote. Cristo substituiu todo o Velho Testamento, assumiu o lugar de tudo, encerrou a velha aliança, e através do sangue dele ele estabelece uma nova aliança. Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente, que existe uma bagunça, uma mistura. Preciso saber do Velho Testamento o que se encerrou, o que acabou, o que Cristo cumpriu. Se cumpriu, está cumprido, não tem mais nada a ver comigo. É bom eu conhecer, mas não viver aquilo foi cumprido por Jesus. Preciso distinguir bem isso no meu coração. Enquanto o crente não souber fazer essa divisão, ele vai ter uma cabeça misturada do velho com o novo. Ele não sabe o que é e o que não é. Quando ele lê e ouve a respeito do que Cristo fez, ele não entende, porque no Velho Testamento é muita luta, muita guerra, muito conflito, muita obra. Então, se ele não souber discernir e separar as coisas, ele vai viver numa grande confusão. Então, nesse capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Olha lá. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. De quem ele está falando? Do sumo sacerdote que substituiu todos os sacerdotes do Velho Testamento, que é Jesus. Então ele está dizendo, olha, possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então Jesus voltou para os céus e se assentou à destra do trono. Depois ele diz, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, Cristo se tornou ministro de um tabernáculo celestial, onde ele está agora. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram, olha lá, então, como é que os sacerdotes terrenos do Velho Testamento ministravam? Olha lá, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Então, tudo aquilo que os sacerdotes da velha aliança ministravam, as festas, os sacrifícios, tudo aquilo era uma sombra, não era uma realidade. Aquilo era uma sombra que apontava para um futuro quando Cristo viria, e aí a realidade apareceria. Então, como que eles ministravam? Ó, versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para constituir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora presta atenção, agora, com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que ele está dizendo? Que Cristo obteve um ministério muito mais excelente. E ele é mediador de uma superior aliança. Então o que acontece? O ministério de Cristo é muito superior a tudo que Moisés fez. Todo o Velho Testamento esteve debaixo do ministério de Moisés, era a lei.
Agora, o ministério de Cristo, o que Cristo veio fazer, é muito superior a tudo que Moisés fez. E as promessas, o que era a promessa do Velho Testamento? Era uma terra prometida física. Qual era a promessa? A terra prometida física. Qual é a promessa da nova aliança? A terra prometida celestial, totalmente diferente. A terra física era limitada, tinha uma área geográfica, uma medida, e era aquilo. Mas a terra espiritual da nova aliança vai além de qualquer coisa do Velho Testamento. Então as promessas de Cristo, ele é mediador, olha lá, o que faz a mediação de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Agora ele fala, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, opa, então a primeira aliança teve defeito, foi defeituosa. Tudo que Deus trouxe através de Moisés, que instituiu a primeira aliança, foi defeituosa, tortuosa, não resolveu o problema do pecado, não resolveu nada. Mas precisou ter um ministério assim para que Cristo viesse depois e cumprisse tudo aquilo. Então olha lá o que ele diz, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Qual é a segunda aliança? Então a primeira teve defeito? Teve. Ela foi defeituosa, não resolveu o problema. Então se buscou um lugar para uma segunda aliança. Qual é a segunda aliança? A nova aliança, o Novo Testamento. Versículo 8, de fato repreendendo-os diz, eis aí, lá no Velho Testamento ele está dizendo isso. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pelas mãos, para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente. Imprimirei minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, qual era a aliança do Velho Testamento? Era uma obra externa, era sacrifício externo, punição externa, tudo externo. Qual é a base da aliança do Novo Testamento? A coisa no coração, na mente, no espírito, totalmente diferente. Por isso que ninguém nascia de novo no Velho Testamento, mas no Novo Testamento surgiu o novo nascimento. Ninguém do Velho Testamento nasceu de novo. Hoje você tem o privilégio de ter nascido de novo. Isso é a coisa mais gloriosa que existe. Quem nasceu de novo no Velho Testamento? Ninguém. Todas aquelas promessas da velha aliança eram coisas terrenas, morreram ali. Mas na nova aliança nós nascemos de novo, somos uma nova criação em Deus. Muito superiores promessas na nova aliança. Então na nova aliança o trabalho que Deus vai fazer não é uma coisa externa. O que eles faziam na velha aliança? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e sacrifício, e promessa, e voto, e faz aquele monte de coisa externo. Na nova aliança a obra é Deus trabalha aqui dentro de cada um de nós. Não é por esforço, não é por obra, é pela uma ação de Deus no nosso espírito. Está bem claro isso na sua mente, queridos? Então vamos lá. E agora ele fala no versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, quer dizer que não tem ensino? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que os da nova aliança conhecem ao Senhor. Não, você conhece ao Senhor, nós conhecemos. Existiu uma revelação de Deus para nós, ter um conhecimento do Senhor. Agora, e com relação à nossa culpa e pecados? Olha o versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, de seus pecados jamais me lembrarei, jamais. Então Deus nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados. Agora ele fala, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, tudo aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a o quê? A desaparecer. Então, se ele diz nova, tornou-se antiquada e envelhecida primeiro. E se envelheceu, está prestes a quê? Desaparecer. Então Cristo vem instituir a nova aliança.
O que foi antiquado e velho não serve mais. É difícil fazer as pessoas entenderem que elas estão numa nova aliança. É porque não estuda Hebreus, né? Está bem claro isso na tua mente? Então nós estamos no Novo Testamento. O selo do Novo Testamento é o sangue do Senhor Jesus. Cristo cumpriu a lei, nos libertou da lei, nós morremos para a lei por meio da morte de Cristo na cruz. Ele cumpriu a lei e encerrou a lei. Por isso que você vai ver que muitas coisas que Deus fazia no Velho Testamento, Ele não faz mais no Novo Testamento. Acabou. Deus mandava matar no Velho Testamento toda hora. Não mandava? Se alguém fosse pego em flagrante adultério, ia ser apedrejado, não ia? Até a morte. Não era a lei de Deus, isso era. No Novo Testamento, Jesus chegou para aquela mulher pecadora que foi pega em flagrante adultério: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mudou tudo. Deus não mandava apedrejar o filho que era contumaz e desobediente. É lei. Por que essa turma que prega o Velho Testamento não prega essas coisas? É lei, tem que pregar tudo. Só prega os votos, o sacrifício e a prosperidade do povo do Velho Testamento. Só isso. Põe lá, quem for pego em flagrante adultério vai ser apedrejado. Prega isso na igreja, vai lá. Mas por que não prega essas coisas? Está tudo na lei, isso aí eles escondem. Eles só pegam aquela parte boa da lei que apoia o que eles pregam. E tem que pregar a lei toda, de ponta a ponta. Não é? Tem tanta coisa Deus mandava matar. Mas no Novo Testamento, quem Deus manda matar? Nunca mais. Jesus fez mal para alguém, pôs doença em alguém. Nunca mais. Mudou totalmente o comportamento, a manifestação de Deus. Se você só ler o Velho Testamento, você vai ter uma visão de um Deus muito rude, carrasco, que entregava o povo dele para ficar escravo toda hora do exército inimigo. Toda hora eles caíam em escravidão. Não caíam, vinham os inimigos, matava todo mundo. Não é? E Deus permitia. E Deus falava: se não me obedecer, vai cair em escravidão. Vê na graça de Deus. Se Deus faz isso, Deus liquidou o inimigo e nos libertou para sempre. Agora demora anos para minha mente ser renovada com esse entendimento, meus irmãos. Olha, demora anos. Então nós estamos nesta nova aliança, baseada na graça de Deus, selada com o sangue de Jesus. As nossas promessas estão no Novo Testamento. Tudo que Cristo fez por nós e prometeu, é aí que nós vivemos. Então, se eu voltar para trás, eu me desligo da graça e volto para a lei. Aquele que quiser ser justificado por obras da lei, ele caiu da graça, ele se separou da graça e voltou para trás. É o que Gálatas diz. Então, quando você vê essas pessoas pregando voto, sacrifício, subida de monte, aquele monte de penalidades da lei, dizendo que aquilo que faz você ter um merecimento de Deus, eles estão dizendo: olha, o que Cristo fez na cruz não vale nada. Eles deixaram a graça e voltaram para a lei. Eles mesmos se desligaram de Cristo. Sabia disso? Mesmo falando no nome de Jesus Cristo. Porque é assim que a palavra... O que a palavra de Deus diz lá em Gálatas? Vamos lá. Só para... Gálatas, vamos ver aqui. Capítulo 5. Gálatas 5, ele fala assim no versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade do quê? Da lei, da velha aliança lá. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. O que era o jugo de escravidão? A velha aliança. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, o que era a circuncisão? A marca da velha aliança. De Cristo nada vos aproveitará. Versículo 2 do capítulo 5 de Gálatas. De novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então toda essa gente que volta para a velha aliança, para se justificar por aquilo, se desliga de Cristo. Da graça decaístes. Está bem claro isso ou não? Né? E é o que mais você vê a turma pregar e falar o tempo todo. Agora vamos para o capítulo 9. Ele vai explicar que todos os rituais da lei eram coisas imperfeitas e ineficazes. Versículo 1 do capítulo 9 de Hebreus.
Ora, a primeira aliança também tinha seus preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, era coisa da terra. Com efeito, foi preparado um tabernáculo cuja parte anterior estava um candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu, que é o Santos dos Santos, encontrava-se o tabernáculo que se chama Santos dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro, o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Araão que floresceu, as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Vocês estão entendendo? Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseada somente em comida, bebida, diversas ablusões impostas até o tempo oportuno da reforma, o tempo da reforma. Agora, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos uma vez por todas e obteve o quê? Eterna redenção. Então, no capítulo 9, versículo de 1 a 10, ele fala do ritual dos sacerdotes, o que eles faziam. Mas quando vem Cristo, que começa no versículo 11, o que diz? Que ele entrou no Santos dos Santos uma vez por todas com o seu próprio sangue, e ele obteve o quê? Uma eterna redenção. Então Cristo vem, acaba-se toda aquela sombra dos sacerdotes do Velho Testamento, Cristo com seu sangue entra no Santos dos Santos, não feito por Moisés, humano, mas no Santos dos Santos celestial, e obtém para cada um de nós o quê? Uma eterna redenção através do sangue. O que é ser um redimido? É o fim da escravidão, o fim do cativeiro, o fim da prisão. Então Cristo, entrando nas regiões celestiais com seu próprio sangue, ele substitui todos os rituais do Velho Testamento. Ele obtém o que a velha aliança não obteve: uma eterna redenção. Então, nunca esqueça isso. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou com a escravidão. Os escravos foram redimidos. Então, a redenção é isso. O escravo foi redimido, nunca mais vai ser escravo. Então Cristo obteve, com seu próprio sangue, uma eterna redenção. Então a velha aliança não pôde obter essa eterna redenção. Eles continuaram escravos. Mas com o sangue de Cristo, entrando nas regiões celestiais, ele obteve uma eterna redenção. Por isso que quando eu creio em Cristo, sou salvo, ele me arranca das prisões do império das trevas, me transporta. Eu tenho uma redenção eterna. Essa redenção não depende do meu esforço. Ela é me dada pela graça de Deus gratuitamente. É eterno, você nunca mais vai ser um escravo. Nem de demônio, nem de nada, meu irmão. Por quê? Porque essa redenção é obtida pelo sangue de Jesus, não é por obras. O que um jejum pode fazer para redimir uma pessoa da escravidão? Nada, a pessoa fica sem comer e vai ficar sem comer. O que um voto pode fazer para libertar a pessoa da escravidão? Nada. O que uma oração forte pode fazer para libertar uma pessoa da escravidão? Nada. Só o sangue é que obtém a verdadeira redenção. É que o crente novo encontra Jesus, ele se apaixona, mas ele não tem nada na cabeça dele, ele não sabe nada.
Então, dependendo da igreja que ele está, vamos falar, você tem que fazer 500 jejuns, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não vão dar o evangelho. Se ensinasse para ele, agora você é livre. Jesus te salvou, vou te ensinar o que é ser salvo. Então vai fazer campanha para ter isso, campanha para ter aquilo. Ele vai ficar anos. O primeiro alimento que vão pôr na cabeça dele não é o evangelho, é esse monte de coisas. Então ele vai ficar com emaranhado 10 anos essas coisas na cabeça dele, sem ter entendido o que aconteceu com a vida dele, o que é redenção. Então ele vai buscar libertação, ele não conhece a alma dele, ele vai se sentir mal, ele vai achar que tem demônio. Ele vai ficar sem dormir à noite, é um capeta que está lá tirando sono. Ele vai vivendo uma guerra, porque não ensinaram para ele o que Cristo fez por ele. Não mostraram a grandeza do evangelho. Aí vão levar ele para o Velho Testamento, ó, o voto de Ana. Se você fizer um voto, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. E você fez o voto e tem que cumprir. Então talvez demore anos para entender o evangelho, largar toda essa parafernália de coisas que puseram na cabeça dele no início. Então ele obteve uma eterna redenção, uma redenção eterna através do sangue, porque ele entrou nos lugares celestiais. Isso mata toda a obra do Velho Testamento, porque eles fizeram tantas coisas e nunca foram redimidos, e nem justificados. Cristo, com um único sacrifício, um único derramamento de sangue, trouxe uma verdadeira e eterna redenção. Por isso, nunca se submeta a qualquer cativeiro. Eu não sou escravo do diabo, não tenho medo do diabo. Eu não sou escravo, nem você. Sou um liberto. Eu nunca vou numa corrente de libertação. Libertar o quê? Só se for para falar para essas pessoas que elas estão cegas. O pastor precisa ser liberto, porque ele não sabe o que é ser liberto. Só for para pegar o evangelho. Aí você vê o crente 20 anos, libertação. Nunca acontece uma libertação na vida dele. Uma vida inteira atrás da mesma coisa. Não cansa, né? De vez em quando me liga alguém. Estou há 10 anos na igreja, toda sexta-feira eu vou lá, libertação. Você está há 10 anos, Jesus não te libertou ainda. Não, por quê? Porque o pastor fala que tem demônio para todo lado, eu nunca fui liberto. Então a pessoa crê que não é liberta, na realidade a fé dela está assim, eu não sou liberto. Não entende o que Jesus Cristo fez. Então ele obteve uma eterna redenção. Se é eterna, não tem fim, porque é eterna. Como que ele conquistou isso? Com o sangue dele derramado na cruz do Calvário, é o sangue da nova aliança. Está claro isso, queridos? Continua a leitura, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aquilo que eles ofereciam lá na velha aliança, aspergidos sobre os contaminados, o santificava quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, por que ele expõe o sangue de Cristo assim? Ele está dizendo, olha, se Deus tolerava que o sangue da novilha lá cobrisse o pecado do Velho Testamento, imagina o sangue de Cristo, que era um sangue puro, um cordeiro puro, santo, eterno. Ele vai purificar a nossa consciência das obras mortas. Por que ele fala purificar a consciência? Porque ele usa o sangue aqui não para purificar pecado. Porque ele sabe que a nossa consciência está tão cheia de obras, foi posto tantas obras na nossa cabeça, e a nossa consciência está constantemente nos acusando, porque a gente não consegue cumprir tudo. E é um monte de obra morta. Bom, se eu ficar sem comer, o que isso vai mudar Deus? A pessoa fala assim, eu vou fazer jejum. Uma pessoa fica sem comer, o que ela ficar sem comer vai mudar Deus? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. O que vai fazer Deus mudar? Que coisa que você pode forçar Deus a fazer alguma coisa? O homem não tem condições de controlar Deus por ficar sem comer. Não tem. São tudo obras mortas. O que é obras mortas da consciência? Eu faço um monte de coisa que não resulta em nada. Ficar sem comer não resulta em nada. Entende? Fazer voto não resulta em nada. Tem um monte de coisas. Esse monte de festaiada que se faz na igreja o tempo todo não resulta em nada. Mais coisa para o homem, para a carne. Fala a verdade. Esse monte de comemoração não resulta em nada. Em nada.
Então são as obras mortas que foram incutidas na nossa cabeça. Então ele purifica a nossa consciência. Quando eu entendo que o sangue fez a obra perfeita, resolveu o problema da minha redenção, então a minha consciência fica tranquila, eu tenho paz. Ele purifica a minha consciência das obras mortas, da religiosidade que não produz nada na minha vida. Está cheio de obra morta que você vê pela televisão. Pegar uma água orada, uma obra morta. Jesus não se transfere para a água, gente. Vocês estão entendendo? Esse monte de rosa, de chave, é tudo coisa morta. Deus não está nisso aí. Mas leva as pessoas a acreditar nessa besteira. Então a pessoa deixou as cruzinhas do catolicismo, deixou as santinhas, medalhinha da Maria, os rosários, né? E virou agora água, chavinha, anelzinho, aliança. O mesmo feitiçozinho virou evangélico, agora só mudou os objetos. Água benta virou água orada. São obras mortas. Então, quanta coisa que você vê pela televisão, o cara fala, agora você está aqui com um copo com água, agora beba da água abençoada. Obra morta. Que água abençoada, gente? Deus fez assim na água, caiu um poder lá e ele vai beber. Obra morta. Então, coitada daquela pessoa, fica ali com aquela água para beber água. Vai beber uma caixa d'água inteira. Vai fazer bem para os rins, né? Se ela não bebe água, vai passar por ali, vai limpar. Obra morta. Vocês estão entendendo? Subir num monte com garrafa de água, eu vou consagrar essas garrafas de água. Aí sobe lá no monte, para um pouco, como se fosse a cruz, né? Aí chega lá no monte, eu consagro isso aí. Vem a choradeira. Aí desce, agora eu vou dar essa água para o povo. Meu Deus, o que Cristo fez na cruz, o sangue dele, ele não resolve a vida do povo isso? Você vai fazer essa encenação toda, carregar um galão de água, sofreu, desceu, virou Deus na terra, agora quem beber a água, obra morta. Anula o sacrifício da cruz, põe um homem no lugar dele, e o choro dele carregou um galão para cima e para baixo, e as pessoas vão crer nisso, é obra morta, isso não liberta ninguém. Você já tem a consciência purificada? Quando eu fazia muito jejum, tinha vezes que eu estava com uma fome. Eu ia trabalhar sem comer. Quando chegava 4 horas da tarde, mas meu jejum tinha que ser até as 8 da noite. Eu falava assim, eu estou com muita fome, come um lanchar. Aí minha consciência assim, não valeu nada o seu jejum. Tem que ser até os segundos para bater 24 horas. Se você comer 1 hora antes, foi derrotado. E aquela consciência acusava. E um dia que eu tinha entrado numa lista de jejum, não fiz jejum, entrei assim na igreja, arrasado. Como quebrou a corrente do jejum e agora deu espaço para o diabo, né? Meu. Obra morta. Vocês estão entendendo? Tudo obra morta. Vocês sofreram também, né? Fala, Valdeci, pode falar. E eu fiquei 40 dias comendo só à noite. Você ficou 40 dias só jantava. O Valdeci ficou 40 dias comendo só à noite. Eu fiz mais de 3 vezes 40 dias de jejum comendo só à noite. E dava plantão no hospital. 120 dias. Dava plantão no hospital aqui à noite, uma sede de morrer, não podia comer nada. Olha só o que eles falavam. Se você for tomar banho e entrar um pouquinho de água na boca, você engolir, quebrou o jejum. Pelo amor de Deus! Não falaram isso para vocês? Você toma banho com a boca fechada para baixo. Se engoliu um pouquinho, quebrou o jejum. Que coisa, que obra morta, que jugo pesado, não é verdade? Então hoje você tem a consciência em paz? Então hoje, consciência purificou a consciência das obras mortas. Jesus fez tudo por nós. Garantiu a nossa vitória, eu creio nele, minha consciência não está me cobrando. Porque você não jejua, porque você não anda só de paletó e gravata. Olha lá, você anda de tênis, né? Você não pode dar risada, né? Você não pode pôr um shorts, não pode pôr um óculos escuro. Eu tenho um pouco de astigmatismo, você não põe um óculos escuro durante o dia, me dá dor de cabeça.
pastor de óculos escuros é do capeta, né? Você não pode, né? As obras mortas, né? Aquele jugo, aquela escravidão, você não pode dar risada, não pode sorrir, não pode brincar, né? Tem que ficar bitolado. Hoje a mente está tranquila, está em paz. Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então não é ditar o que pode e o que não pode. Você tem inteligência na sua visão de Deus, você que aprova o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Não tem lei na nova aliança. Na tua sabedoria você aprova. Olha, se eu quiser ir numa praia, qual o problema? Nenhum, você que aprova. Eu vou lá ou não vou, você é livre para aprovar. E se você aprovou, pouco importa se alguém vai te condenar. Você quer ir na praia, que coisa melhor do que ir na praia tomar um sol? É verdade. Então é você que dirige a sua vida na nova aliança. Cristo nos libertou. Então agora eu que vou avaliar. Se a pessoa, eu lembro a minha cunhada. Minha cunhada se casou. O meu pastor falou: não vai no casamento católico e tá cheio de imagem lá. E eu não fui no casamento da minha cunhada. Besta. Qual o problema em um casamento católico? Os demônios lá iam se prostrar todo. O que tem entrar numa igreja católica? Qual o problema, gente? Não pode ir no casamento católico. Cria um problema na família por ignorância. Você vai falar: é crente, ó, tá vendo? Vocês estão entendendo? Qual o problema? Então, vou ver que o padre vai falar lá. Padre que não casa vai abençoar o quê? Né? Qual o problema, gente? Aí depois que eu entendi isso, pegar minhas filhas, vem aqui. Pequena, eu vou te mostrar, olha que os católicos crê. Está vendo essa estátua aqui? Outra, eu ensinei tudo para elas aquele santo. Falei: isso não deve se adorar. Isso não é Deus. Né? Fala, Valdeci. Estou dizendo, eu também, a minha irmã mais nova, casou, ficou de mal comigo, porque eu não pus no casamento dela. E eu fui admitido. Se for, vai ser suspenso e tirar do cargo de obreiro. Tá, olha lá, fala bem alto. Você foi advertido se você fosse no casamento dela? A minha irmã mais nova casou e todos foram para a festa. Eu fui proibido de ir. Você foi proibido. Caso alguém contasse que eu tinha ido lá, eu ia expulso da igreja. Ia ser expulso da igreja. Tá vendo? Por ir num casamento numa igreja católica da irmã. É triste, coisa triste, gente. Por quê? Porque a visão da igreja é por julgo. Vocês estão entendendo? Então você aprova assim, você tem que ver assim. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O que me convém? Então, o que vai me convém, eu vou fazer, vou viver. Eu estou no mundo ainda. E o que não me convém, eu não vou praticar, ué. Fala, Márcio. Caso alguém chamar a gente para padrinho ou madrinha, pode ir? Pode. Vai lá. Qual o problema? Não, vai lá. Fala assim: olha, eu sou de Deus, não concordo com nada disso, mas eu vou lá por respeito a essa pessoa, por esse amigo, você entendeu? Por respeito a ele. Ele vai achar que você é crente, se você for. Entendeu? Não tem problema nenhum. Os demônios têm que se prostrar diante do crente. Agora, se você vai numa missa, para fazer uma missa para morto, aí é diferente, gente. Aí você vai cultuar um morto. Aí minha mãe morreu, meu pai morreu, fizeram missa de sétimo dia, eu não fui. Não fui porque eu não concordo. Agora, ir lá num casamento, qual o problema? Pastor, eu já fui em casamento católico. Quando o pessoal faz assim, eu faço. Faz, qual o problema? Não reza, não pratica. Mas nós somos livres, nós temos que entender. Você pode ir até num centro de macumba, se você quiser. Você é livre. Mas não vai se submeter ao que está ali. Acho que o demônio não vai nem abaixar lá, se você estiver lá. Vai ficar tudo travado, vai ficar tudo amarrado. Você entendeu, queridos? As obras mortas oprimem a consciência dos crentes e eles não conseguem entender a redenção da cruz. Então eles ficam acusados, mas o sangue purifica a nossa consciência das obras mortas. Tudo aquilo que é obra até bonita, mas não passa de religiosidade, é coisa morta. Pastor Valdir, eu fui ensinado no discipulado, eu não poderia repreender o filho com a mão, porque a mão foi feita para abençoar, não para repreender o filho. Você teria que se focar,
Então aí que tá, você dá um tapinha numa criança para ela obedecer, vai fazer bem, não vai? Então é aí que tá, aí você vê as obras mortas, é um monte de ritual que vai sendo posto, e esse negócio de confissão positiva? Não fala que você está doente, não fala que você tem dor, que senão você está confessando e a dor vai, pô, se eu estou com dor na perna, eu vou falar, estou com dor mesmo, gente. Se eu estou doente, eu vou falar, estou doente mesmo, eu não estou trazendo a existência da doença, eu estou doente, porque eu não posso falar assim. Ó, vocês têm que entender o seguinte, a palavra criador é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. A única palavra que cria as coisas, que formou o universo, é a palavra de Deus. Nossa palavra não tem poder criador como a palavra de Deus, gente. Nós somos homem. Leia um texto na Bíblia que a palavra do homem tem poder de criação. Agora o pessoal da confissão positiva não pode falar isso, fala aquilo, não pode falar isso, não pode, não... Sabe, um monte de coisa que pode falar e que não pode. A palavra do homem não serve para nada. Fala, quem que falou aqui primeiro? Fala... Galdinho. Tem uma mão, quer dizer, para abençoar, então você não pode abençoar, porque você não tem a mão. Besteira. Tudo ritual. Fala, aonde está escrito, olha só, eu peguei da água aí, para reflexão. Aonde está escrito para esses malandros, desculpa do termo, pegar galão de água e ungir e trazer para o povo? Está escrito isso aonde? Não, Jesus não vai fazer isso. Então, olha, eu, por exemplo, já fiz campanha, boinado, o sapato cheio d'água, tem que ficar no puto, porque a campanha vai quebrar. Aonde está escrito isso? Então, aonde no Novo Testamento Jesus mandou fazer isso? É obras mortas. Obras mortas. Sabia, professor, que é bem revoltante. Muito. É revoltante você passar por tudo isso, anos e anos e anos, e saber que um cara desse não sabe nada. Ele nunca te pregou o evangelho, né? Ele pregou a religião dele. E dependendo da igreja de onde ele veio, se era igreja de lei, é só isso que vai pregar. Material, você tem que provar que você sabe as coisas. Você vai fazer um teste na empresa, você tem que provar, depois tem um estágio probatório, tem tudo isso. Agora, um malandro desse pega uma Bíblia, em nome de Deus, e põe tudo isso, anos e anos, e só numa aula dessa para se libertar. Mas é verdade. Entende? Vocês entenderam o que é obra morta? Queridos, tudo que tinha que ser feito para você ser salvo, ser liberto, se tornar um filho de Deus, ser abençoado, Cristo fez por você. Agora só preciso andar pela fé no que Ele fez e descobrir o que Ele fez. E estou seguindo Ele. Eu não preciso outra coisa para me libertar. Cristo disse, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse Filho nos libertou. Então, eu sou livre verdadeiramente. O Filho não te libertou? Então, ele está mentindo. Se ele falar, se o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então ele está mentindo. Agora, quando o crente começa, você precisa ensinar isso, ensinar ele a ser livre, a viver pela fé limpa no Evangelho. Ele vai ter uma vida mais saudável. Agora ele vai nesses lugares aí, que não ensina o Evangelho, o que vai acontecer? Vão tornar ele um crente problemático, uma mente amarrada. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Todos nós viemos um pouquinho disso, né? Está claro isso? Então, o importante é você estar com a consciência limpa, sem julgo, sem peso, adorando a Deus em espírito, seguindo a Jesus, entendendo e crendo no Evangelho, vivendo a tua vida social com sabedoria, a tua vida familiar com sabedoria, comungando com a igreja, fazendo parte, dentro dessa liberdade que o Evangelho nos dá. É muito mais fácil você influenciar alguém assim, do que viver debaixo desse jugo de obras, de coisas que não tem nada a ver. Pastor, deixa eu fazer duas perguntas. Bem alto. A primeira é sobre o jejum, né? Vamos supor que sem ser uma obrigação, de manhã, por exemplo, a gente queira fazer uma consagração para Deus, ou à tarde ou à noite. Então, mas primeiro eu vou te fazer outra pergunta. Onde está escrito que jejum é fazer consagração? Não, Essa é uma frase que veio lá do pentecostal. Se consagrar a Deus é ficar sem comer. Não, mas vamos supor que não seja consagração. Vamos supor que você dedique uma hora, um tempo da sua vida para Deus durante o dia, não sei que horário. É errado? Não, né? Não, mas você não precisa fazer jejum. Por que está ligado na tua mente assim, vou me consagrar a Deus, então eu jejum um pouquinho. Você não pode tomar um café e orar a mesma coisa, ler a Bíblia a mesma coisa? Seria mais fraco isso, porque você comeu? Então, não tem esse negócio de se consagrar, vou me consagrar. Então, puseram isso na nossa mente, se consagra, então você não pode comer,
Tem que fazer certas coisas para me consagrar. Peraí, Jesus já me comprou com sangue. Então, se eu quiser me dedicar amanhã para ele tomando café, vai ser a mesma coisa que não tomar café. O importante é meu coração com ele. Eu já sou dele. Você está entendendo, Márcio? Eu entendo, eu sei. Não, mas é que quando a gente vai, às vezes a gente faz oração na igreja, né? E geralmente, às vezes a gente vai fazer qualquer coisa, a gente sem comer, mas esse aqui Mas desde o começo puseram isso. Então, está associado assim, eu vou fazer alguma coisa, tem que ficar sem comer porque vai ser melhor. Não, não vai. Puseram isso na nossa cabeça. Vai ser melhor se você ficar sem comer, e você está lá com o estômago roncando, uma vontade de comer, se sacrificando, né? O jejum só peça por uma coisa, para curar esse sangue. Hoje eu entendo isso. E operar. Se você for operar, você tem que esvaziar o É verdade, ele é enfermeiro, né? Ele sabe o que está falando. E depende, 4 horas, 12 horas, a gente faz, depende do exame também. Emagrecer um pouquinho também, perder uns quilinhos, né? Desculpa. Não, mas é verdade. Então, queridos, olha, é bom falar isso porque são as obras mortas. Então, ó, presta atenção. Se consagrar a Deus, ficar sem comer, deleta. Eu posso tomar um cafezinho e orar, fazer as mesmas coisas. Não vai ser nem superior nem inferior. Fala, pode fazer a segunda, Márcia. Em Atos 19 está dizendo, na época de Paulo lá, que eles levavam as roupas, as vestes dele, né? Então, como eles fazem essa prática hoje, antigamente se fazia, né, pastor? Que eles pegavam os lenços de Paulo. Veja bem, então, mas leia isso, ó. Olha, não era Paulo que orava nos lenços para distribuir. Eles pegavam. Você não vê uma vez Paulo orando por coisas para distribuir. Eles pegavam. Pessoais, coisas de uso pessoal. Mas Paulo escreveu 13 cartas e nunca citou isso e levou ninguém a praticar isso. Assim como a sombra de Pedro curava, nenhum outro apóstolo foi usado para que a sombra curava. Então, assim como levava as roupas de Paulo e acontecia milagre, as roupas de nenhum outro aconteceu milagre. E aquilo morreu naquilo mesmo. Não é uma doutrina, não é uma coisa constante. Deus usou só aquele momento. E se você for ver o começo da igreja, você tem que entender que todos os discípulos que estão ali, eles são judeus. Eles vieram da lei. Na lei se jejuava. Quantas vezes iam os discípulos de João e falavam assim para Jesus: Jesus, nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam. A lei se praticava muito jejum. Então os discípulos estão saindo da lei, encontraram Jesus, eles não sabem tudo. Então eles traziam ainda muito do judaísmo, que com o passar do tempo você vai vendo que eles vai sumindo, vai diluindo e some, até que quando eles escrevem as cartas, está tudo limpo, repare bem, veja todos os escritores do Novo Testamento, depois de Atos, qual deles que diz que nós temos que jejuar muito? Leia um versículo, não tem um, meus irmãos. Agora, crer no que Jesus Cristo fez, tem muito. Então não vou ficar agarrado numa coisinha ainda querendo voltar para aquilo, deleta. Eu sei. Então, mas um versículo, eles pegavam, não era, olha, Paulo nunca orou por coisas, nem pela roupa dele, ele mandou distribuir. Eles pegavam. Então, Deus só permitiu que isso acontecesse com Paulo, com mais ninguém. Agora, nunca você viu Paulo orando por um monte de coisa e mandar distribuir, que eram coisas abençoadas. Nem Jesus fez isso. Não, nem naquela época. Você não vê ninguém orando por coisa e mandando distribuir. Você vê que eles pegavam a roupa de Paulo, não era Paulo ficar distribuindo. E encerrou nisso. Se isso era uma coisa que tinha que ser praticada, então Paulo nas suas 13 cartas, assim, fala assim: meus irmãos, vocês orem por isso, manda distribuir para a igreja ser abençoada. Se tornava doutrina, mano. Mas não se repete nunca mais, é uma coisinha isolada que morreu ali. Não tem repetição e nem orientação para que seja feito. Está bem claro isso? Sim, Márcia. Então, Márcia, presta atenção. Esse negócio de vou me consagrar e ficar sem comer algumas horas de manhã, tem nada a ver. Deleta isso. Isso aí vem lá daquele comecinho,
daquelas profetinhas que falavam, dos retetezinhos. Se consagra, né? Vem ler lá do passado. Olha, nós vivemos consagrados para Deus. Por quê? Porque Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Nós somos de Deus agora. Cristo nos consagrou a Ele. Fala, Meire. Então, pastor, às vezes alguém pedia para mim fazer uma oração, né? Principalmente essa expulsão do demônio. Aí uma pessoa chegava ali, nossa, cuidado, você tem que estar revestida, senão o diabo vai te retalhar, não sei o que. Quer dizer, antes eu tinha esse medo, agora... Você vai expulsar um demônio, Cameri. Cuidado que você tem que estar revestido. Você expulsa o demônio e depois ele te retalha. Onde está escrito isso? Isso está na cabeça de quem tem medo, não confia em Jesus. Que quem não conhece a graça de Deus, nem o poder de Jesus Cristo. Então é aquela ameaça. Aquele medo, aquela neurose que põe na mente da pessoa. O demônio vai retalhar. Onde está escrito que o demônio vem retalhar, gente? Mas é aquele linguajar que põe medo de quem vive debaixo de medo. Está claro isso na tua mente? Tá? Então, de novo, vou repetir. Tudo que precisava ser feito para a gente ser liberto, ser salvo, ser perdoado, se tornar um filho de Deus, ser liberto da mão do diabo, Cristo fez por nós na cruz. Tudo. Então, eu tenho que olhar lá, crer e me apossar das verdades que a cruz trouxe para mim. É só isso, meus irmãos. É só isso. O que ele fez é mais que tudo, é perfeito. Substituiu toda a velha aliança, estabeleceu a nova aliança e foi o único meio de abrir-se um novo e vivo caminho. Mais nada. Continua a leitura. Versículo 15, olha lá de Hebreus 9. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Cristo é o quê? Mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Então a morte dele, olha lá, houve a remissão das transgressões que estavam na velha aliança, acabou tudo. Recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortes, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado a todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lã, tinta de escarlate, sopo e aspergiu, não só sobre o livro, mas também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem sangue não há remissão. Então o que ele está ensinando? Que Cristo é o mediador da nova aliança. Que ele, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Então, tudo aquilo que a primeira aliança acusava e condenava, que era pecado, houve a remissão. Com a morte de Cristo, ele limpa tudo aquilo, limpou tudo aquilo que a lei acusava, né? E ele diz assim, que um testamento, ao versículo 17, só é confirmado no caso de morte. Vamos supor que Paulo tem uma casa e 2 filhos, ele vai deixar o testamento. Só uma suposição. Deixa essa minha casa para esses meus 2 filhos e para minha irmã. Divide em 3, né? Mas só vale esse testamento quando ele morrer. Se ele estiver vivo, nem os 2 filhos nem a irmã pode pegar a casa dele, mas quando ele morre, aí passa a ter validade. Então, mesma coisa, ele foi mediador da nova aliança, e quando ele morre, ele estabelece o Novo Testamento. Então agora o Novo Testamento passou a vigorar por causa da morte dele na cruz, para todos aqueles que creem. Os que creem vão receber a herança que ele deixou da nova aliança. Está claro isso para vocês? Então, ele morreu e através da sua morte, ele deixou um testamento para todo aquele que acredita. São as promessas. Versículo 23. Nossa, estou passando tempo? Tem tempo. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que chiassem nos céus, olha lá,
se purificassem com tais sacrifícios. Onde estava a figura das coisas que se achava no céu? Lá no tabernáculo da lei, no santuário da lei. Vou ler de novo. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se achavam no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Cristo não entrou em santuário humano, construído por mãos humanas. Ele entrou lá no céu para comparecer a Deus perante nós. Ele é o nosso intercessor, o nosso mediador que nos liga a Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, a se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que é o pecado? Tudo aquilo que entrou por Adão, aquele sistema de destruição maligno que entrou e contaminou a raça humana. Então Cristo aniquilou tudo isso pelo sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou. Então por Adão a Bíblia diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma outra coisa, a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então as doenças vieram a existir no nosso mundo, a morte entrou no mundo, o sofrimento, a dor, esse caos entrou no mundo. Isso é o pecado. Mas na cruz, pelo sacrifício dele, ele aniquilou. Uma coisa aniquilada é uma coisa destruída. Ele aniquilou pelo sacrifício de si mesmo, uma vez por todos, para você entender quão grande é o sacrifício de Jesus Cristo. Depois ele fala, no versículo 27, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. E eu não vou só ler o capítulo 10, nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas está bem claro isso a respeito do sacrifício de Jesus na sua mente, está bem claro essas coisas. Então, a lei é encerrada na cruz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo o povo do Velho Testamento, ele viveu debaixo do ministério de Moisés, da lei. Cristo vem, aboliu-nos da lei, estabelece uma nova aliança. Nunca mais vai esquecer isso, de tanto que eu repeti. E começa-se uma nova aliança, um novo testamento no sangue dele, com superiores promessas. Então a prática das coisas da lei acabou. Foi útil, foi dada por Deus, mas para aquele povo que viveu aquele tempo. Agora Cristo vem e estabelece uma nova aliança, abre um novo caminho, muda tudo. Nós vivemos nessa nova aliança, não dá para voltar para lá e ficar fazendo as mesmas coisas que foram dadas para os judeus, era a lei dos judeus. Está bem claro isso na sua mente, você nunca mais vai esquecer isso. Então capítulo 10, olha lá, visto que a lei, olha o que a lei era, nós vamos ler, mas vamos comentar só a semana que vem. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então o que a lei era? Sombra dos bens vindouros. Então, na época da lei existia bens que ainda iriam vir na pessoa de Cristo. Então a lei era uma sombrinha de tudo isso que viria, não era uma imagem real. Então ele fala, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferece. Nunca pôde mudar nada no coração deles. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência do pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E aí ele vai falar sobre Jesus. Por isso, ao entrar no mundo diz,
Olha, Deus está dizendo, olha, sacrifício e oferta não quisestes. O que, pastor? Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Olha, a pior coisa que tem aos olhos de Deus é um filho ficar se... O que é sacrifício? É você penalizar-se a si mesmo de alguma forma. Qual o sacrifício que eles pregam para a pessoa prosperar? É dar tudo que tem e não ter nada, sofrer por não ter nada para dar o dinheiro para a igreja, para tentar obter alguma coisa de Deus. Então o sacrifício traz punição para a pessoa, traz sofrimento. Esse é o sacrifício que a turma prega. Então Deus diz a respeito de todos aqueles sacrifícios da velha aliança: sacrifício e ofertas não quisestes, não te deleitastes, antes um corpo me formaste. Então Deus cansou de todo aquele ritual que ele mesmo deu na lei. Não quis mais aquele monte de sacrifício, nem aquelas ofertas, mas preparou um corpo para Jesus vir ao mundo. Olha lá. Versículo 5. Por isso, por isso entrar no mundo diz, versículo 5, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes, não te deleitastes com os holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos e ablasões pelo pecado, com isso te deleitaste lá, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro o quê? Primeiro pacto, remove a primeira aliança, remove, tira, para se estabelecer o segundo pacto, a segunda aliança. Então a primeira aliança com a vinda de Cristo ao mundo é removido, o sacrifício do corpo de Cristo é perfeito. Remove a primeira para estabelecer a segunda. Então a segunda vem ser estabelecida através do sacrifício de Jesus. Nessa vontade, versículo 10, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. Está bem claro isso, eu não vou ler mais, já deu o horário aqui e é o suficiente. Então esse capítulo 10 vai mostrar que a lei era uma sombra, que tudo aquilo que eles fizeram na velha aliança não acrescentou nada, e Deus se cansou de tudo aquilo que foi dado por Ele mesmo. Então ele prepara um corpo para Jesus, Jesus vem ao mundo e vai remover a primeira aliança, para estabelecer uma segunda aliança. Nesta segunda aliança, pela oferta do corpo de Cristo, é que nós somos santificados, separados totalmente por Deus, através da oferta do corpo de Jesus. Está claro isso na sua mente? Alguma pergunta? Então tá bom, vamos ficar por aqui, né?